Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje o nosso podcast está daquele jeito. Tem assunto bem relevante aqui. Nós estamos com um convidado muito especial aqui que vai nos ensinar aqui, dar uma aula, um show de aula aqui, explicando tudo sobre tecnologia. Muito importante e relevante, até porque usamos o tempo todo no nosso dia a dia, né? Eu me chamo Ediana Moreira, que está comigo a Simone, se apresenta? Eu sou a Simone, gente, prazer, estou muito empolgada em saber tudo sobre tecnologia. Pessoal, boa tarde, me chamo Bruno, estamos aqui no podcast para a gente aprender muito sobre tecnologia, desenvolvimento de apps e sistemas. Bruno, fala um pouquinho sobre você e como que é ser um desenvolvedor de software. Eu iniciei a minha jornada assim como desenvolvedor, primeiro, cursando na faculdade, eu fiz sistemas de informação, me especializei nessa área de desenvolvimento de aplicativos, eu fiz uma pós-graduação em engenharia de software específico para dispositivos móveis. Hoje eu trabalho numa empresa aqui em Nova Serrana, na Bless Sistemas, que é uma empresa que desenvolve tanto aplicativos móveis, para celular, quanto aplicativos web, e temos a ERP também, que atende aí a área do calçado. Eu acho que assim, uma das grandes que traz para a gente uma grande gratificação de ser desenvolvedor é você conseguir pegar um problema e criar uma solução para ele, Você atender as pessoas, você atender as empresas, Isso é muito bacana. Atualmente também eu atuo como professor no nosso curso de engenharia de software aqui da Faculdade de Nova Serrana, da AFANS. Que bacana! O que também é muito gratificante, porque você poder passar esse conhecimento, Eu já tenho aí mais de 10 anos de experiência na área, trabalho como analista de desenvolvimento de sistemas, com foco em qualidade de software, que é o QA, é o tester mesmo. Então a minha responsabilidade hoje dentro da empresa é desenvolver o teste, acompanhar ele, ver ali os resultados, e caso o sistema mostre alguma instabilidade, alguma necessidade corretiva ou melhoria, a gente implementar aquilo ali. Olha só, que bacana, hein, Bruno? Bruno, fala para nós, por favor, quanto tempo que leva para desenvolver um aplicativo como esse, funcional e estável? Então, Simone, a primeira parte é rascunhar a ideia mesmo, Você pode pegar ali papel e caneta, anotar mesmo o que você deseja que esse aplicativo faça, quais seriam as interações do seu público-alvo com esse aplicativo, E em um segundo momento, você buscar entendimento se já existe algo no mercado parecido com aquela ideia que você está desenvolvendo, Você pode buscar também entender se existe algum órgão regulatório, se existe alguma norma, uma nota técnica, uma lei que você tenha que seguir, que você tenha que identificar e tratar o seu aplicativo para ele respeitar aquele determinado procedimento. E dessa idealização, dessa descrição, aí a gente parte mesmo para o desenvolvimento, primeiro pensando em como seriam as telas, Existem ferramentas hoje onde você vai desenhar no computador mesmo como que vai ser cada telinha, como que vai ser a interação do usuário, a interação do público-alvo com cada tela. Depois você parte para a codificação em si. Bruno, o nosso aplicativo, a ideia do nosso aplicativo é que ele faça um reconhecimento de medicamento por foto. Qual que é, assim, os desafios enfrentados para fazer isso acontecer, de forma eficaz, que ele faça exatamente essa função? E quais são os desafios, assim? Conta pra gente. Então, atualmente nós temos muitas ferramentas que possibilitam que a gente integre o aplicativo com essa questão do reconhecimento por foto. Alguns desafios são imagens borradas, ângulos mal direcionados, embalagens, a gente falando de medicamento, embalagens parecidas, às vezes identificação de texto na imagem com fontes parecidas, nomes parecidos, Tem muito medicamento que às vezes muda só o finalzinho, muda só o começo, Então isso é uma dificuldade técnica para o aplicativo, e para a gente poder minimizar ou resolver isso,
treinar a ferramenta de IA que a gente vai utilizar para fazer essa interpretação das fotos. Por exemplo, existe a TensorFlow, que é uma ferramenta que faz essa identificação e ela permite, né, você treinar ela através da IA para a gente conseguir melhorar essa questão do reconhecimento dos medicamentos. Que bacana, Bruno. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Qual inteligência artificial, qual que seria a IA, né, que estaria por trás de tudo isso? E você já respondeu aí muito bem, né? Muito obrigada. E agora o nosso amigo Simone, né? Vamos continuar com o nosso podcast, que por sinal está muito interessante, né, gente? Esse assunto da tecnologia hoje, a gente tem que usar a tecnologia em tudo e é muito interessante a gente ter mais conhecimento sobre esse assunto, né? Certo. Ô Bruno, e em questão de comando de voz, é possível realmente o app entender de maneira clara? Sim, hoje as ferramentas de interpretação de áudio elas estão muito desenvolvidas, né? E o treinamento da IA ele já está muito desenvolvido. Então o aplicativo ele consegue tranquilamente compreender o áudio que a pessoa está mandando para ele, né? A gravação que ela fez ali, um questionamento sobre medicamento, alguma coisa nesse sentido, ele consegue compreender e até mesmo transcrever esse áudio, se houver necessidade. Então, essa funcionalidade é tranquila e é uma funcionalidade excelente para a proposta do Média Amigo, porque pessoas com dificuldade, às vezes, na digitação, com dificuldade até mesmo na escuta, né, ela pode gravar esse áudio e ela pode depois ter a transcrição desse áudio e a transcrição também, né, dos medicamentos e tudo mais ali que ela for ter de retorno do Médio Mais. Muito bacana, porque quando a gente fala da área da saúde, por exemplo, a gente pensa muito nas pessoas que têm uma certa dificuldade para ter esse tipo de acesso, né? Então, às vezes a gente fala dos idosos, a gente fala de pessoas especiais, né? Então, é um público que esse reconhecimento de voz é muito interessante que ele funcione de maneira bem efetiva, né? Sim, sim. Tá? Bruno, conta pra gente, quais as linguagens hoje, ferramentas aí para criar um aplicativo como o nosso, que está sendo usado hoje, né? Para criar um aplicativo como esse, o Média Amigo. Bom, quando a gente fala em questão de linguagens, existe uma infinidade. Então, conversando com desenvolvedores diferentes, você terá respostas diferentes para essa mesma pergunta. Mas atualmente, pensando em aplicativos móveis, quando a gente vai falar de questão de linguagem, a gente tem duas vertentes, né? Que é o iOS, que é o sistema operacional da Apple, e o Android, que é o sistema operacional dos celulares aí que utilizam o Android. A gente pode citar aí Xiaomi, Samsung, né? Pensando nisso, para desenvolver um aplicativo Android, o Kotlin ou o próprio Java, né, são os mais utilizados. E para desenvolver aplicativos iOS, a gente tem a linguagem Swift ou a Objective-C. São linguagens utilizadas para esse desenvolvimento do aplicativo da Apple. Pensando ainda mais em relação ao desenvolvimento do Média Amigo, ele é um aplicativo que ele vai ter necessidade de atender as duas plataformas. Então nós temos hoje frameworks de desenvolvimento como o Flutter ou o React Native, que eles contemplam essas duas plataformas. A gente escreve um único código e na hora de gerar o aplicativo, nós podemos gerar esse aplicativo para as duas plataformas diferentes. Então isso, vendo em questão do desenvolvimento, a gente consegue economizar um pouco de tempo, né? E isso é bastante importante. Existe uma curiosidade muito grande de todas as pessoas que pensam em qualquer aplicativo sobre a questão burocrática, né? Quando eu, por exemplo, idealizo um aplicativo, contrato uma empresa, né, como vocês, por exemplo, para que coloque esse aplicativo para funcionar, depois de todo esse processo que você desenvolve esse aplicativo, como que fica essa questão jurídica? Quais os órgãos nós temos que procurar para que seja possível que esse aplicativo entre em funcionamento? Então, essa parte de documentação e a parte jurídica do software, ela é muito importante, né? E assim, cabe a empresa que está desenvolvendo realizar todo o levantamento técnico a respeito dos órgãos reguladores, das notas técnicas, de toda a legislação envolvida no âmbito daquele desenvolvimento.
Isso. Se eu estou desenvolvendo um app para a área de saúde, eu tenho que entender a respeito da legislação que está sendo aplicada naquele momento. Certo. Né? E dos softwares, de uma forma geral, nós temos a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Que ela tem o órgão que regulamenta ela, e é necessário que o software deixe bem claro para o usuário, né? Que ele tem ali aqueles termos de condição, que a gente sempre, né? Você só marca lá que eu li, aceito, salvo, mas ali tem que estar muito bem descrito. Sim. O que o aplicativo vai fazer com seus dados, o que você autoriza ele a gravar de informação a seu respeito, né? Certo. A gente falando de aplicativos de uma forma geral, hoje, se você pegar meu nome e digitar na internet ali, você vai ter todas as informações a seu respeito. Isso, né? isso. Dados sensíveis mesmo, como CPF, endereço, talvez até um telefone. Sim. De muitas pessoas você consegue encontrar ali. O interessante que eu acho que na área da saúde, a gente, não que as outras áreas não sejam importantes, né? Qualquer área seja importante esse sigilo de dados, né? Mas na área da saúde a gente percebe que, como você falou do CPF, quando digita alguma informação, igual você falou, você não tem informação falando sobre alguma cirurgia que você fez, algum medicamento que você toma. Então essa área da saúde realmente tem existido mesmo uma proteção bem fiscalizada, né? Eu acho que tem funcionado muito isso, porque na verdade as pessoas preocupam com isso, né? Quanto que está sendo sigiloso as informações que você está passando para o médico, para você está passando para um biomédico, né, para um bioquímico. Então isso é muito importante, essa fiscalização. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, como que fica essa fiscalização? Por exemplo, a Bless Sistemas é uma empresa, né, que com certeza armazena vários dados de empresas de Nova Serrana, né, e periodicamente essa empresa é fiscalizada? Então, essa questão de fiscalização, ela se dá muito através de denúncias, né? Sim. A gente tem o órgão regulador, né, que trabalha ali em cima da Lei Geral de Proteção de Dados, e ele é como se fosse um PROCON dos dados, né? Sim. Então, se existe alguma irregularidade, se alguma empresa ou alguma pessoa se sentiu ali lesada em relação a isso, ela vai procurar a agência nacional ali e vai realizar uma denúncia. Sim. Essa denúncia, ela pode partir de um empresário, ela pode partir de uma pessoa, ela pode partir do próprio PROCON também, Sim. ela pode partir do Ministério Público. Sim. A partir dessa denúncia que vai ser realizada a fiscalização. Então a empresa ela tem que estar, né, nós, a Bless, por exemplo, nós temos que estar cientes dessa legislação e temos que estar dentro das normas. Sim. E a gente pode falar assim para o usuário, né, que ele pode ficar tranquilo que existe uma lei, né, que protege os dados em todas as áreas, né, não só da questão empresarial, com os dados de funcionalidade, estoque, conta bancária e tudo mais. Então, na questão da saúde também as pessoas podem ficar tranquilas, porque na verdade o nosso aplicativo, por exemplo, o MediAmigo, ali vai ter todos os medicamentos que o usuário usa, né, regularmente. Então, às vezes a pessoa não quer que outras pessoas saibam quais os medicamentos, né? Porque tem várias pessoas que nem algumas patologias, as pessoas não querem que as outras pessoas fiquem sabendo. Então isso é muito importante, a gente saber que existe esse órgão, né, que protege esses dados do usuário. Em relação à segurança de dados. Sim. Né? Mediante essas diretrizes, você tem que deixar bem claro dentro do seu aplicativo ali como que você vai armazenar e usar esses dados. Bom, pessoal, e esse foi o nosso primeiro bloco aqui com o Bruno, tirando todas as nossas dúvidas, que são muitas, né? E esse assunto é bem interessante, bem relevante, até porque utilizamos a tecnologia aí todos os dias nas nossas vidas. E já já a gente volta com o segundo bloco, com participação de todos os telespectadores e ouvintes. Aguardem! Isso, né? De falar assim, Voltamos com o segundo bloco e vocês que estão aí, vocês podem participar desse segundo bloco. A gente vai abrir esse espaço aqui para você, ouvinte, poder também participar e tirar aí suas dúvidas com o Bruno aqui. Então sejam muito bem-vindos ao segundo bloco. Pessoal, já temos participantes aqui conosco e aqui a gente já tem uma pergunta para você, tá, Bruno? Aqui vamos ouvir aqui então a Larissa.
Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu falo aqui de Divinópolis e eu tô acompanhando o podcast. Tô ficando por dentro aqui de todo o assunto que vocês estão falando e eu tô bastante interessada e eu queria saber a opinião do Bruno em como a tecnologia pode ajudar na adesão ao tratamento de pacientes que esquecem de tomar o medicamento, porque isso é uma coisa que ocorre, né, frequentemente com algumas pessoas. Bacana. Então, Larissa, é uma excelente pergunta. O aplicativo Med Amigo, né, ele tem suas diretrizes que a gente pode utilizar aí a inteligência artificial para estar lembrando essas pessoas, né, de horários de medicamento, de situações importantes aí de medicamentos que eles podem conflitar entre si. Então, se ela está tomando mais de um medicamento, ela acertar tanto o horário daquele medicamento quanto aqueles medicamentos que eles não podem ser tomados juntos, né? Isso é muito importante e utilizando o aplicativo Med Amigo, aliado à inteligência artificial que a gente pode colocar nele, nós conseguimos trazer essa facilidade para as pessoas. Nós estamos aqui com mais uma participante que está muito interessada em saber mais sobre a tecnologia. Bruno, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Natália e gostaria de saber qual o projeto que você desenvolveu que foi o mais desafiador e também o mais marcante. Então, Natália, pergunta bastante interessante. Eu acredito que um dos projetos mais desafiadores dos quais eu participei foi o desenvolvimento de um aplicativo mobile que ele era necessário para os nossos representantes comerciais. Então, a empresa que desenvolve um produto, a indústria, ela precisava vender e precisava vender a nível nacional. Então, nós desenvolvemos um aplicativo mobile que ele comunicava com o ERP da empresa. Ele tinha todo o catálogo de produtos, toda a parte de clientes, toda a parte de rota, né, roteiros de vendas, né? E com isso os representantes saíam Brasil afora vendendo, criavam os pedidos ali dentro do próprio celular dele e a partir do momento que aquele pedido estava pronto no celular, ele já enviava para a empresa. Então, antes do representante comercial voltar aqui para a cidade ou voltar para a empresa representada, o pedido já estava lá, já estava em produção e isso adiantava muito. Esse foi um projeto bem desafiador. Eu acredito que um dos mais marcantes foi... Nós perdemos um cliente que para a gente era... que a gente tinha relação de amizade mesmo assim. E ele foi para uma empresa, né, de fora da cidade, uma empresa também a nível nacional. E ele nos procurou novamente, né? Ele precisava de novas funcionalidades, ele precisava de novos recursos ali no sistema. Nós abraçamos esse projeto, fizemos levantamento de requisitos, desenvolvemos essas novas funcionalidades, implantamos e conseguimos essa parceria de volta. Que para a gente é um cliente muito importante, é uma pessoa que está com a gente aí há 15 anos e tem uma relação de amizade, uma relação de parceria mesmo. Já temos aqui também mais um participante que quer perguntar para você aqui, Bruno. Vamos lá? Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Antônio, estou falando aqui de Divinópolis, estou acompanhando o podcast e eu queria saber do Bruno se já teve alguma situação engraçada ou inusitada enquanto ele desenvolvia um aplicativo. Antônio, né, situações assim engraçadas, inusitadas nessa área de desenvolvimento, elas são muito corriqueiras, mas assim, eu consigo me lembrar de um desenvolvimento que nós fizemos para uma clínica veterinária. Então, assim, é algo que saiu bem da nossa zona de conforto, né? E até hoje a gente ainda se assusta, né? Às vezes colaboradores novos que ainda não conhecem tanto assim o sistema, nós temos lá registros de animais, registros de doenças, né, que acontecem com animais, temos um cadastro de animal morto, né, que é uma coisa que assusta um pouco, então é uma situação bem inusitada. Um relato engraçado que a gente tem lá dentro da empresa, né? Nós trabalhamos com desenvolvimento e implantação de software e nós damos manutenção, né, no nosso software. Uma vez um técnico saiu da empresa para atender um cliente e quando ele retornou para a empresa, o cliente ligou dizendo assim, olha, você veio aqui, mexeu no servidor e agora o nosso portão eletrônico não funciona mais. Então, assim, pra gente virou uma piada, porque são duas coisas que não têm relação nenhuma com a outra. E é isso. Muito bom. Essa aqui ainda é de 2020, já tá com uns 25 anos. Já. 25 anos? Você está quanto tempo na Blends? Eu trabalhei lá 3 anos, saí um pouquinho e já tem 7 de novo, foi de volta.
Vanessa, Patrícia, eu conheço elas, são muito competentes programadoras, né? Quando eu resolvi determinadas coisas, a Patrícia ou a Vanessa chegava lá e com um clique. Qual que é? A Via Euro, de frente ali, vocês. Meu ex-marido é o Claudinho. Eu trabalhei lá com ele 15 anos. Não tinha situações assim que não tinha como tirar nota, era aquela coisa assim que... Para trazer ele, né, assim, funcionar corretamente, até pouco tempo. Porque envolve muitas etapas, né? Você tem a parte de levantamento de requisito, que é onde você vai conversar com as pessoas e entender como que vai funcionar. Sim. Você tem a parte de desenho das telas, e depois você tem a parte de desenvolvimento, aí entra o teste, Sim. E deve ser os testes também, né, para ver se realmente vai funcionar da maneira como foi idealizado, né? É todo um jeito de testar para ver se realmente vai funcionar, para depois você estar jogando isso no mercado, depois você está vendendo isso, né? Bruno, você poderia dizer para nós quais são os passos para transformar uma ideia como médio amigo em um aplicativo real que possa estar em pleno funcionamento? Então, Simone, é uma questão muito simples. Às vezes as pessoas complicam muito e querem começar já do mais complexo, definir linguagem, definir ambiente. E o mais importante primeiro é você colocar a ideia no papel. Você desenhar uma telinha, pensar como que aquele aplicativo iria solucionar um problema, né? Porque a verdade é essa, o que a gente desenvolve, o que a gente cria, são soluções para problemas. Então, depois que você definir isso, você vai ver no mercado se já tem alguma ferramenta que faz mais ou menos aquilo ali que você está pensando, para você ter ideias de como que você vai desenvolver. Não é bem a questão assim de o pessoal vai lá. Tá certo. Mas aqui, e a questão, quando eu te mandei a nossa ideia no Médio Amigo, você achou a ideia interessante? Você como programador, quando você viu aqui, os seus olhos... você ficou interessado? Você achou interessante, visto que você está no mundo, né, desse desenvolvimento? Você achou que isso poderia beneficiar as pessoas? Você achou a nossa ideia interessante? Sim, bastante interessante, porque hoje a gente vê muitas questões assim, aplicativos voltados para a área de saúde, mas especificamente para a área fit, né, para a área fitness, né, a pessoa que vai ali fazer uma academia, que vai fazer uma alimentação balanceada. Mas nada assim, pensando realmente na saúde em questão da intervenção medicamentosa, do acompanhamento ali de você estar tomando um remédio, de você estar às vezes com uma enfermidade que ela é congênita, então você vai ter aquilo ali para sempre, então você vai ter ali um ajudante, né, como se fosse uma pessoa ao seu lado mesmo, te lembrando a todo momento, você precisa tomar esse remédio, você tem que tomar cuidado com tal situação, e isso é muito interessante. Sim, que bom que você, né, gostou da nossa ideia, você que é um profissional tão competente, né, está na Bless há tantos anos. A Bless é uma empresa muito consolidada aqui na nossa cidade, né, e é muito importante para nós, né, nós como estudantes, como acadêmicos, a gente idealizar, né, pensar de uma maneira que possa viabilizar mais para os nossos pacientes, né? Quando nós decidimos fazer parte da área da saúde, nós temos que pensar realmente o que vai facilitar a vida dos nossos pacientes, né? Se de alguma maneira alguém comprar essa ideia e isso for colocado em prática, né, nós ficaríamos assim muito realizados em relação a isso. Não só em relação ao nosso aplicativo, mas qualquer outro aplicativo que venha com a tecnologia para ajudar as pessoas na área da saúde, nós como profissionais vamos ficar muito felizes. Então, para nós é de muito peso mesmo você ter gostado da nossa ideia, né? É importante para nós, um profissional como você, falar, não, a ideia de vocês é bacana, é uma coisa que seria interessante a gente mesmo colocar no mercado. Então, quero te agradecer mesmo, viu? Por todo o tempo que você dedicou para nos ajudar, para você estar aqui, né? Nós ficamos aqui durante muito tempo, você nos explicou muitas coisas em relação à tecnologia, que eu particularmente tinha muitas dúvidas, e parabenizar mesmo pelo seu sucesso profissional, né? Por você desenvolver tão bem isso, não é à toa que você está tanto tempo no mercado, então quero te agradecer muito por isso. Obrigado. Bruno, e para encerrar aqui de verdade, para finalizar esse podcast, me fale aqui, para quem quer seguir essa carreira, Bruno, assim, quer ser um excelente programador, né, desenvolvedor de softwares, o que você aconselha assim, para alguém seguir nessa área aí? Bom, para a gente estar iniciando nessa área, o interessante é você procurar fazer algo que você goste. Então, assim,
A área de tecnologia, ela tem diversas vertentes, né? Uma delas é o desenvolvimento de software. A gente tem áreas de infraestrutura, de segurança. Então, assim, a primeira pessoa tem que realmente ter um certo inclino para aquilo ali. Ela tem que ter... Não é isso. De tecnologia. Então, a pessoa ela tem que ter uma certa inclinação para aquela situação. Ela tem que gostar daquela parte. Né? A gente pensa na área da medicina, né? Tem diversas situações que você pode escolher ali, diversas vertentes que você pode seguir. A tecnologia também é dessa forma. Quem optar por ir pela vertente do desenvolvimento pode começar com pequenos cursos, aprendendo alguma linguagem e crescendo naquilo ali. A questão da faculdade é muito importante porque dá um embasamento teórico muito pesado para a pessoa. Então, assim, buscar uma boa faculdade, buscar uma boa instituição e seguir. Existem cursos profissionalizantes nessa área, Bruno? Sim. Sim? Sim. Você, com os colaboradores que vocês têm lá na empresa, vocês têm pessoas que são formadas só com curso profissionalizante? Conseguem trabalhar e oferecer o trabalho que vocês precisam que seja desenvolvido lá? Hoje a gente tem uma certa restrição a isso, até por questão de enquadramento de cargo. Sim. Né? Então, alguns cargos eles meio que exigem ali a formação acadêmica. Mas, né, nós temos sim exemplos ali de profissionais que estão com a gente lá há 15, 17 anos, que começaram pelo curso técnico. Né? Quando a gente fala curso técnico, não é nem em relação só à programação, mas o curso técnico ali de pacote Office, Excel, o curso técnico de informática básica, né? E aí a pessoa vai crescendo, porque dentro da empresa você vai aprendendo, né? Você tendo a facilidade. A empresa dá oportunidade de acordo com o seu potencial, né? Isso. Então, atualmente, a gente tem essa preferência para quem está iniciando na faculdade, mas o curso técnico, sem dúvida, ele é um grande diferencial. Que bom. Muito interessante, né? Dar oportunidade para as pessoas, né? De crescimento lá dentro da empresa. Muito bacana. Pessoal, então ficamos por aqui com o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Muitas pessoas participaram aqui. Quero agradecer a todos os participantes e quero agradecer a você, Bruno, pela sua participação mais uma vez. Né? Dizer que será sempre bem-vindo no nosso podcast. Talvez, quem sabe, aí trazendo depois novos assuntos, né? Muito obrigada pela sua participação, Bruno. Eu agradeço a oportunidade, muito feliz e satisfeito em estar aqui e sucesso. Obrigada. Obrigada. Sucesso para você também, viu? Tudo de bom, viu? Obrigada, Bruno.